Deveríamos agradecer, né, o convite, a oportunidade, o reencontro, porque essa é a verdadeira bênção, estarmos juntos em nome de Jesus. E nós vamos falar hoje sobre a consciência da imortalidade. A imortalidade é aquilo que constitui uma base, um dos alicerces da doutrina espírita. Nós temos o primeiro mandamento da doutrina espírita, que é a crença em Deus, um ser criador e criado, criador de todas as coisas. Nós temos outra crença, que é básica, que é fundamental, que é a imortalidade da alma. Temos ainda um terceiro pilar que sustenta a doutrina espírita, que é o quê? A pluralidade de mundos habitados. Então são vários. E nós não falamos hoje mais da doutrina em universo, nós falamos em multiversos, porque é infinitamente grande o número de universos que tem à nossa volta. Essa é a crença que a doutrina espírita traz. E finalmente, o livre-arbítrio, que nos dá o quê? Nos dá a condição, a decisão da individualidade, tomarmos as nossas decisões a partir do quê? Da nossa consciência. Por isso é tão importante tomarmos consciência da imortalidade. Por quê? Porque a imortalidade é algo para o qual nós todos estamos caminhando. Eu costumo dizer o seguinte: todos nós queremos ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Isso é a regra, né? Nós queremos, mas não desejamos ir agora. Eu até espero que eu demore bastante para essa viagem nos atrasa. E os gregos, há uns 3.000 anos atrás, eles acreditavam que nós estávamos na margem de um rio, que é o rio dos vivos, e com a morte nós transpunhamos o rio para uma outra margem, outro lado, que é o lado dos mortos. Então nós estaríamos no lado do rio, numa margem, vivos. Quando morríamos, nós éramos levados para outra margem. Essa é a visão dos gregos. E havia um barqueiro que nos levava no plano para o outro lado. Então quem fazia essa travessia era um barqueiro cujo nome é histórico. A maioria de nós já ouviu falar. Caronte era um barqueiro que transportava aqueles do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E é interessante essa história, porque os gregos acreditavam de fato que existia esse transporte, existia essa figura, e aí eles criaram o seguinte, pactuaram entre eles o seguinte: que o Caronte levaria para o céu aquele que colocasse uma medalha uma moeda de ouro entre os dentes. Então, eles acreditavam nisso, e quando a pessoa morria, eles colocavam na boca do cadáver, entre os dentes, o quê? Uma moeda de ouro. Ali estaria garantido o quê? O céu. Se fosse mais ou menos classe média, colocaria uma moeda de prata, iria para o purgatório. E se fosse pobre, olha, imagina bem, já existia miséria naquele tempo. Ele colocaria uma medalha de bronze, iria para onde? Para o pior dos lugares. Essa era a ideia que se tinha, e tinha mais. Quando não tinha, não colocássemos nem uma moeda de ouro, nem uma moeda de prata ou de bronze, o Caronte deixava o pessoal esperando 100 anos na outra margem. Então era essa visão que se tinha. E com a doutrina espírita nasce uma visão de amor e de esperança. Nós sabemos que nós não passamos para a imortalidade às expensas da conduta. Nós não somos conduzidos pelo Caronte, pelo que possuímos, pela matéria. Ao contrário, nós fazemos essa transição do mundo dos encarnados para o desencarnado, mas levando conosco um passaporte, que são os nossos atos, o passaporte das nossas ações. Aquilo que fazemos de fato são as nossas realizações. Por isso é tão importante ter a consciência de que esta imortalidade, ela existe de fato, nós estaremos no outro plano, e a certeza ainda maior de que a vida é uma só, mas nós vivemos várias existências. Então, nós estamos aqui, neste momento eu estou velando, e já vivenciamos outras experiências, e vamos vivenciar outras tantas, mas é importante, a vida é uma só. Por quê? Porque o espírito, ele não morre, o espírito permanece, ele vai ao plano espiritual e retorna. É como dizia Kardec: morrer, nascer, progredir sempre. Esta é a lei. Daí a importância de nós tomarmos consciência desta realidade. Um dia chegaremos ao plano espiritual. E como chegaremos? O momento hoje é o momento mais importante da nossa existência. O amanhã não pertence agora.
O passado já foi, é agora. E é importante tomarmos consciência, por quê? Porque nós às vezes tomamos conhecimento e confundimos conhecimento com consciência. Você vai ao Google e toma consciência de uma pneumonia, toma conhecimento acerca de uma pneumonia. Você procura se informar, ali você conhece como é que se faz o exame, como é que se faz o diagnóstico, mas o médico é diferente, ele aprofundou a sonda, ele estudou o tema, ele dedicou-se, então ele tomou consciência do que é a doença e assim, mais do que isso, qual é o tratamento, quais são as complicações, ou seja, o médico tem a consciência daquela doença. É diferente de ter conhecimento. E muitas vezes a pessoa vai ao consultório hoje já com um conhecimento acerca de uma determinada doença, mas ele confunde, porque a partir dali o médico, com a consciência, ele implementa o quê? O tratamento. Então a consciência é algo mais profundo, demanda um conhecimento mais aprofundado, uma dedicação. Por isso a doutrina nos convida aqui, amar e instruir. O que significa? Amar é a prática, instruir é exatamente isso, é tomar consciência. Tomar consciência é quando eu conheço de fato, em profundidade, um determinado tema. Aqui eu trago como base do estudo dessa noite uma mensagem inesquecível do nosso notável mestre de Nazaré. Ele estava já nos dias finais da sua existência terrena e se despediu dos apóstolos, falando com eles que ele tinha que voltar ao Pai, que ele ia os deixar, ele os ia deixar. E eles ficaram inseguros, porque ao longo de toda a existência, eles construíram a sua fé, a sua crença e a sua esperança no Mestre. A ausência dele os deixou inquietos, intranquilos, inseguros. E eles então perguntam, como é que nós devemos permanecer, Mestre, sem a vossa presença entre nós? O que Jesus responde para eles? Me ajuda? Está aqui, ó. Vocês devem continuar vivendo no mundo sem pertencer ao mundo. Olha que profundidade essa fala do Mestre. Nós devemos estar aqui nesse mundo, mas entendendo que a real pátria do nosso espírito, que é de fato o que nos dá vida, é o plano espiritual. Então nós vamos, quem estiver em pé, aqui tem lugar, tem vários lugares, por favor, vai na frente. Então, nós podemos já tirar aqui uma grande lição do Mestre Jesus, né? Chegar ao mundo e receber esta oportunidade, que é um privilégio estarmos encarnados. Quando nós lemos uma obra chamada Roteiro, do Chico Xavier, e do Emmanuel, patrono da casa, do Emmanuel, nós vemos que a informação do Emmanuel é que existem cerca de 14 milhões de espíritos desencarnados desejando retornar, enquanto somos 7 bilhões. Então a lista de espera lá em cima é muito grande. E lá em cima não tem um jeitinho brasileiro. A gente retorna de acordo com o nosso merecimento. Portanto, estar aqui neste mundo é de fato, um grande privilégio. Nós estamos aqui, e aí mais do que um privilégio, quando nós conhecemos a doutrina espírita e abraçamos esta causa, nós nos tornamos responsáveis por esta bênção de Deus. Nós precisamos lembrar disso, por quê? Porque o mundo ele traz para nós as ilusões temporárias, passageiras, né, que nos encantam tanto, né? Hoje estamos vivendo num mundo essencialmente consumerista. Nós estamos vivendo num mundo essencialmente voltado para as questões sexuais, da beleza, um culto à beleza, como se a beleza fosse eterna. E Jesus nos alertava, cultivai, tenham, construam tesouros que as traças não roem, os ladrões não roubam. E a gente fica ainda nesse encantamento com os bens terrenos. Isso tudo é um chamamento, pode passar, está em João capítulo 17, 11. E eu hoje trouxe aqui para nosso socorro uma obra de leitura necessária, Impermanência e Imortalidade. É uma obra em que o espírito Carlos Torres Pastorino, ele, em parceria com o Divaldo Franco, ele traz para nós uma análise da imortalidade, da impermanência. O que nos torna inquietos é exatamente essa certeza de que nós temos, que nós possuímos é a impermanência, ou seja, tudo é passageiro, nós estamos em ciclos, vivendo em ciclos, ora encarnado, ora desencarnado. Esse autor, a maioria de nós conhece, a maioria de nós tem um livrinho de bolso do nosso Torres Pastorino. Como é que chama a obra? Eu vou dar aqui 3 nomes para ver se você acerta aí atrás. Letra A, Minuto de Sabedoria. Letra B, Minuto de Sabedoria. Letra C, Minuto de Sabedoria.
todos nós temos, ou tivemos, já lemos. Essa obra é da autoria desse Carlos Torres Pastorino. Quando viveu na Terra, foi um espírito iluminado, trabalhador, empenhado, dedicado. Era um homem muito estudioso. Ele foi padre até os 35 anos, abdicou do sacerdócio, porque foi um conflito com o Papa Pio XI. Ele era padre em Roma, era um homem de muita cultura, falava diversas línguas, falava 6 línguas vivas e inúmeras línguas mortas. Era professor de latim e de grego, um homem de vasto conhecimento aqui na Terra. Ele então deixa o sacerdócio em 1935, fica 15 anos no limbo, e aí em 1950 ganha um livro, o Livro dos Espíritos, abraça a doutrina, e ele é um homem que vai produzir diversas obras, inclusive sobre mediunidade, vai deixar várias obras. Nós conhecemos o Minuto de Sabedoria, mas ele deixa várias obras. E aí, essa é a certeza da imortalidade. Este homem grandioso, notável, ele vai ao plano espiritual e ele continua na vida, porque Jesus nos ensinou: meu Pai trabalha e eu trabalho. A última frase, a última palavra qualquer, começa com I, termina com E, e rima com mente, lembra? Incessantemente. Olha essa abordagem de Jesus, nos convidando ao trabalho no bem. E é importante ver que o Carlos Torres Pastorino, quando viveu na Terra, quando ele desencarnou, acredita, a biblioteca pessoal, os livros que ele já tinha amealhado, comprado e lido, passavam de 15 mil livros. Então, eu pergunto a vocês, um saber de tamanha magnitude se perde? Só se Deus fosse injusto. Então, esse espírito elevado, ele continua no plano espiritual, dando um testemunho da imortalidade, através de uma obra magnífica, chamada Impermanência e Imortalidade. E eu pensei uma frase dele, vamos homenageá-la essa noite. Para que nós tenhamos a consciência da imortalidade, nós precisamos fazer uma mudança profunda da nossa conduta. Ao identificar que somos espíritos imortais e qual é o sentido ético-moral da vida, naturalmente iremos nos empenhar com grande afinco pela nossa transformação moral. Ele fala de uma maneira muito clara. Uma vez que nós já estamos sendo avisados, informados por aqueles espíritos que já partiram, que vêm nas reuniões mediúnicas, que vêm através das obras mediúnicas da doutrina espírita, são tantas, nos dar testemunho do plano espiritual. A partir daí, nós precisamos mudar a nossa conduta, precisamos retificar nosso comportamento, as nossas ações. Como disse muito bem o irmão na prece inicial, todos nós temos os nossos conflitos, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas imperfeições. Mas o que nos traz aqui é algo em comum. Nós desejamos nos melhorar, nós desejamos melhorar esta conduta nossa, e por isso estamos aqui. E eu pergunto a todos, o que nós estaríamos fazendo de melhor se não estar nessa casa nesse momento? Ou seja, fizemos a melhor opção. Fizemos como Jesus chega na casa de Lázaro, a nossa querida Marta, eram 2 irmãs, Lázaro, aquele que teve uma catalepsia, depois Jesus o trouxe a vida de volta. Tinha 2 irmãs, uma irmã chamava Marta e a outra Maria. A Marta era muito dedicada aos afazeres da casa, sempre preocupada com Jesus, para servir a mesa, etc. e tal, e ela reclama com Jesus. Fala: Jesus, a minha irmã Maria, ela só fica aqui próxima do Senhor, ouvindo a sua fala, só fica aqui nesse encantamento, né, próxima do Senhor aqui, e eu fico trabalhando na casa. E Jesus responde para ela: Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, é estar com Jesus, é receber aquelas bênçãos de amor. E assim, essa análise também é para nós. Precisamos escolher a melhor parte, estarmos voltados para o bem. Pode passar, por favor. E aí vem de novo para nós, o Pastorino, ainda dizer que nós temos o dever, conhecedores da imortalidade da alma, sabedores de que a vida não se encerra após a morte. Nós temos o dever de quê? De tratar aqueles que ainda acreditam que haja morte, e são inúmeros, são um contingente imenso de pessoas que passam por esse drama do luto, não é verdade? O conforto moral para os familiares aflitos. Esse é um dever nosso. Por quê? Porque há pessoas que se apegam tanto, acham que tem equivocadamente um pai, acham que tem um filho, acham que tem uma mulher, acham que é tudo, fica achando. E um dia eles partem, e aí vem aquele sentimento de vazio. Todos nós sentimos a saudade. A saudade, ela acontece com todos nós. A saudade permeia as nossas almas. Ela, com certeza, muitas lágrimas
teríamos que descer por aqueles que partem muito próximos de nós, aqueles que nós chamamos os nossos amores. Mas a doutrina nos ensina a tratar isso com seriedade. Olha o que nos fala o pastor Lino: conforto para os familiares aflitos. É sabido que o luto é uma das experiências mais dolorosas que o ser humano vivencia na Terra, levando muitas pessoas à revolta e à depressão, complicando o seu roteiro existencial. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que acontece de fato. Semana passada atendi duas pacientes em momentos diferentes, dias diferentes, e elas estavam muito amarguradas, sofridas porque haviam perdido familiares naquela semana. É uma dor muito grande, de fato, a gente tem que compreender. Nós espíritas sabemos que a vida continua, porém, nós criamos laços. Então é natural que essa dor também nos alcance. Mas o que ele diz? Ele diz que nós devemos absorver essa passagem, do ente querido, do irmão, do amigo, e não nos deixarmos vencer pela revolta. Muitas das vezes a gente ouve blasfêmias, a pessoa se revolta: por que meu filho? Por que a minha esposa? Por que o meu irmão? Por que o fulano? Por que o ciclano? Na verdade, a pergunta está equivocada. É para quê? É porque essa partida tem um sentido. Então parte por uma razão maior que nós ainda não conseguimos entender. E aí vem com a revolta, vem o quê? Vem a depressão. A revolta é a antessala da depressão. Aí a pessoa se revolta, muitos cometem equívocos inimagináveis. Ainda mantém o quarto daquela criança todo arrumadinho, ainda coloca a mesa do almoço, o prato daquele pai que morreu, com os talheres, mantém muito viva esta presença no lar. Isso traz um grande sofrimento para aquele que partiu. Quando a família chora copiosamente, aquelas lágrimas também vão ferir aquele que partiu, porque ele está, muitas das vezes, ele está próximo da família, sentindo aquelas vibrações. Então é preciso que nós convertamos essas vibrações negativas, de perda, de sofrimento, em prece. E lembrar sempre da nossa querida, inesquecível, memorável, nossa querida Teresa de Ávila, Madre Teresa de Ávila, que fundou ao seu tempo 19 conventos femininos, que são os carmelitas descalços, as carmelitas descalças, que fundou 13 conventos, os carmelitas monges, uma mulher de trabalho. Ela empenhou-se, viveu 63 anos, era a reencarnação de Maria de Magdala, e ela que viveu na Terra, nos idos do século XVI, e ela tinha uma frase lapidar: a melhor forma de orar é fazer o bem. Então aqui, vamos envolver com o trabalho no bem, para que o nosso trabalho produza efeitos para aquele que partiu, para que ele possa recolher no plano espiritual os benefícios do meu trabalho. Pode passar. Então é muito importante esse alerta dele. E aqui, esta aqui é uma trilha da libertação, a obra do Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Você que está pela primeira vez na casa espírita, nós temos sempre a parceria, o espírito desencarnado e aquele que é o médium encarnado, que faz a psicografia. Então, o Divaldo Pereira Franco é, sem dúvida, o médium mais conhecido no mundo, mais respeitado, né? Porque é muito conceituado, já tem mais de 90 anos. O Manuel Filomeno de Miranda é um espírito que aí vem trazer as mensagens. Essa obra chama-se Trilha da Libertação. Certamente tem na biblioteca, se não tiver, encomenda pela internet. É de leitura obrigatória. Ela nos traz uma homenagem essa noite aqui. Ele tem uma página que homenageia esta casa, a casa de Chico Xavier, a Casa da Esperança. Vai dizer, olha o que ele vai falar sobre a nossa casa, olha só. Ele personaliza no livro, ó, expressivo número de trabalhadores desencarnados, né, durante as explanações públicas, esclarecendo as companhias espirituais infelizes dos desencarnados, afastando as mais rebeldes e encaminhando aquelas que se encontravam predispostas à renovação. Tanto a palestra quanto o estudo funcionam na condição de psicoterapia coletiva para os indivíduos e para os espíritos. Somos todos aquinhoados com essa misericórdia de Deus. Quando chegamos a esta casa, trazemos em nossa companhia aqueles irmãos sofredores que passam conosco algum tempo. Eles são trazidos não ao acaso, porque de fato ele não existe. Eles chegam até aqui e são trazidos para serem o quê? Há uma triagem por esses irmãos desencarnados, os trabalhadores desencarnados, e aí vão separando aqueles espíritos mais rebeldes, que são conduzidos para tratamento, aqueles que estão precisando de uma assistência mais
mais branda, e assim faz uma triagem, a exemplo do nosso protocolo de Manchester. Quando você chega num grande centro, numa grande cidade, você vai ao hospital, na hora que você chega, faz uma consulta, uma pré-consulta, te dão uma fichinha verde, ou te dão uma fichinha amarela. Isso é feito uma triagem. Aqueles casos mais emergenciais, a ficha vermelha é atendido imediato, suspeita de infarto, ou uma pneumonia grave. Aqueles que chegam com as fichas amarelas ficam aguardando mais tempo. Assim também isso é feito no plano espiritual. Ao nosso redor, inúmeros espíritos empenhados no bem, trabalhadores, eles vêm para nos atender, para nos assistir, para nos abraçar. Aqueles que são ligados a nós, pelos laços afetivos, ficam felizes com a nossa presença. Mais do que isso, eles vêm nos ajudar, eles vêm nos abraçar, eles vêm nos acolher. Agora, olha que interessante, quando eu venho à casa espírita, eu me beneficio, mas eu beneficio tantos outros que adentram comigo, aqueles espíritos sofredores. Isso, a grandeza do espírito, da doutrina espírita é que nós não chegamos aqui sozinhos, nós chegamos acompanhados, como dizia Paulo na carta aos Coríntios, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, são aqueles que estão próximos de nós, e cada um recebe de acordo com a sua necessidade. Olha que coisa linda, eles vão fazendo uma triagem. Nossa querida Ivone Amaral Pereira, numa obra chamada Recordações de Mediunidade, ela fala sobre isso, que espíritos mais elevados, que já acostumaram a trabalhar na casa, empenhados no funcionamento da casa, eles permanecem durante a reunião, exatamente fazendo a retirada, arrebanhando esses espíritos sofredores, para que eles possam ser levados aos hospitais espirituais. Então, esses testemunhos da imortalidade, e como nós precisamos de interagir com a imortalidade, com aqueles que já partiram, que já nos aguardam no plano espiritual. Olha só, e a palestra e o estudo, olha que coisa interessante, funciona como psicoterapia. Ou seja, é um tratamento como se for um tratamento psicológico. Nós sabemos que a área da saúde é como se fosse, eu comparo, uma árvore. São vários galhos, vários ramos. Tem o ramo da nutrição, tem o ramo da enfermagem, tem o galho da psicoterapia, tem o galho da psicologia. É uma árvore frondosa. E naquele caule, qual é a seiva que nutre esse caule? É o amor. Então essa árvore frondosa, e todos somos importantes. O psicólogo é importante, o médico é importante, o fisioterapeuta é importante, o bioquímico é importante, o enfermeiro. Assim também, aqui nós temos uma sessão de psicoterapia. Você inadvertidamente falou, vou lá no centro de Odelano falar, mas eu preciso corrigi-lo. Quem corrige é Manuel Filomeno de Miranda. Nós viemos para uma sessão de psicoterapia. Isso é muito chique, gente. Em grande centro você paga muito caro para ter uma sessão de psicoterapia. É um trabalho diferenciado. São bons profissionais que realizam psicoterapia. E ela aqui é 0800. Olha que beleza! 0800. Aqui nós chegamos na casa espírita e passamos por psicoterapia coletiva. Então nós estamos aqui num tratamento. Nós viemos aqui buscar o socorro e ele vem através desse tratamento espiritual. Lá, quando você marca com o psicólogo e não comparece, o psicólogo, por força do seu conselho regional, ele pode cobrar, porque ele está com o tempo disponível para você. Se não for a sessão, você paga. Aqui é diferente. Quando você falta às sessões da casa espírita, ao invés de pagar, você deixa de receber. Muito diferente. Nós abrimos mão de um bem. Nós abrimos mãos de bênçãos. Daí é importante refletirmos sobre a necessidade, a imperiosidade de estarmos na casa espírita. Não por nós, porque nós trazemos conosco aqueles espíritos que são responsáveis, são coautores da nossa vigilância, né? Que às vezes trazemos conosco aqueles que nos subjugam, quem sabe até nos obsediam, ou buscam a nossa companhia pela afinidade. E o dia a dia nosso é o quê? É envolvido com o ganho, é com o lucro, é com vários tipos de trabalho, a professora na escola. Então nós agregamos muitos espíritos que nos acompanham. Trazidos à casa espírita, todos somos abençoados. E olha que coisa interessante, essa psicoterapia para nós aqui, ela é bênção, porque ela é feita por espíritos luminares. É feita por espíritos do quê? Elevados,
que tem o poder de nos ajudar na cura dos nossos males. Pode passar. Então, essa sessão, esse encontro aqui hoje é uma sessão de psicoterapia, cortesia da casa Chico Xavier, né? 0800. E aí vamos voltar para o nosso querido, você me dá um toque, porque o horário deve ser rigoroso com o horário. Por favor. Impermanência e imortalidade é o nome da obra. Ele vai dizer para nós que nós, quando desejamos tomar consciência da imortalidade e assumirmos a nossa real responsabilidade, nós temos que estabelecer uma ponte com o espírito, com o plano espiritual. Que coisa linda! Nós precisamos estar em conexão com o plano espiritual, convidando esses bons amigos para nos assistirem. E como é que nós fazemos o convite para os bons amigos chegarem até nós? Praticando boas ações, cuidando para que o nosso pensamento esteja voltado para as questões edificantes. Aí eles estarão conosco. Ao sabermos que somos espíritos imortais e que há espíritos à nossa volta, muitos de nós, querendo ajudar por amor, buscaremos de forma consciente, aí não é aleatória mais. Nós chegamos aqui hoje aleatoriamente, trazendo os irmãos. Ele diz, buscando conhecimento, conscientemente, estabelecendo uma sintonia com o intuito de recebermos as melhores inspirações. A cada momento nós estamos recebendo as inspirações. Elas nos chegam, é a forma mais sutil da mediunidade. Por isso, nosso querido Kardec afirma com a clareza meridiana no seu livro, o Livro dos Médiuns, de que todos somos médiuns. De fato, em maior ou menor grau, de fato, todos somos médiuns. E a forma mais sutil, o primeiro degrau da escada da mediunidade é o quê? É a intuição, é a inspiração. E todos nós recebemos. É preciso que a gente tenha, de fato, o quê? Estejamos antenados, para que possamos estar estando conectados com esse Espírito do bem, nós aproveitemos essas conexões, essas decisões, para tomarmos boas decisões, para que exerçamos no dia a dia boas práticas. Pode passar, por favor. E aí, agora nós vamos chegar num livro belíssimo. Aqui é para ler, você começa a ler em 3 dias termina. Não é uma obra espírita, mas é muito rico esse conteúdo. Foi escrito por um médico, o Dr. Eben Alexandre III. O livro se chama Uma Prova do Céu. Esse médico alheio a Deus, focado na ciência, como o resto, a maioria dos médicos são, ele então, alheio, mais focado pela família, pelo trabalho, mas distante de Deus, da religião, da religiosidade, da espiritualidade, até que um dia ele é um grande neurocirurgião. Nós estamos falando, gente, de uma pessoa conceituadíssima no mundo todo. Se você botar lá no Google, o Eben Alexandre III, você vai encontrar referências elogiosas a esse médico. E um certo dia, de madrugada, ele começa a ter o quê? Ele começa a ter uma manifestação de um estado febril muito elevado, começa a incomodar-se com aquela, vai tomar um banho, para isso melhorar, não melhora, e a partir daí ele é levado pela esposa para o hospital. Já chega num quadro grave de convulsão, é levado ao CTI, ele é levado aonde? Me ajuda aí quem está aí atrás. Ao CTI do hospital, ele é levado ao CTI, no CTI do hospital, entubado, internado, um quadro gravíssimo, uma meningite abrupta, e com uma bactéria que não era comum, uma inusual, uma mutação. Essas bactérias de hospital, que a gente fala que é difícil, essa então, terrível, não tinha condição de sobrevida esse homem. Permaneceu por 7 dias em estado, os aparelhos já não denotavam vida mais, já estavam numa experiência de quase morte. Os médicos do 6º dia convidaram a família e disseram, não tem jeito, vamos desligar o aparelho. A família pediu para deixar para o 7º dia, uma tolerância mais um dia. No 7º dia, acreditem se quiser, ele acorda, ele desperta e ele, acreditem se quiser, conversa como se nada tivesse acontecido. E nós sabemos que quando há uma situação, uma infecção muito forte, na meningite, geralmente ficam sequelas graves e ele sai daquele quadro de uma forma muito natural, volta à sua atividade e nos honra com uma obra de leitura assim, obrigatória.
O livro é lindo de ler e é lindo de entender, porque não é um espírita, é um médico que também não era vamos dizer assim, um agnóstico, né? Uma pessoa que não tinha crença. E aí, depois ele viver essa experiência no plano espiritual, em que ele é levado por um médico, né, que nós chamamos de médico, um mentor espiritual, né? Essa leitura me traz muito à mente o livro Nosso Lar, porque quando chega o André Luiz lá, só que o André Luiz chega desencarnado, lembra? É diferente. O Dr. Heber estava com o corpo dele no CTI e o espírito lá no plano espiritual. E aí, ele é levado a locais muito bonitos, é mostrado para ele, né, como é o plano espiritual. Primeiro, ele toma conhecimento de uma realidade que ele jamais imaginava, que existisse vida depois da vida. E aí ele dá um depoimento que eu pensei, porque ele já levantou a plaquinha aqui de 5 minutos, então eu tenho que encerrar. Ele vai dizer assim, ó, minha experiência me mostrou, ele falando, do médico, foi estava quase morto, e olha só, minha experiência mostrou que a morte do corpo e do cérebro não é o fim da consciência, que a existência humana continua além de tudo. Eu trouxe essa fala porque ela é uma fala desvinculada de qualquer crença. É uma constatação de um neurocientista, de um neurocirurgião, alguém que é da ciência. Ele então dá esse depoimento, que dá substância, que dá fundamento ao nosso estudo dessa mente. Ele vai dizer mais. E mais importante ainda, essa consciência se perpetua sob o olhar de um Deus, que nos ama, que se importa com cada um de nós, com o destino do universo, de todos os seres contidos nele. Então, ele dá uma demonstração de gratidão a Deus. Aquele ser com o qual ele não tinha intimidade, com o qual ele não tinha uma parceria permanente, embora através da sua atividade como médico e cirurgião, ele fizesse o melhor para os seus pacientes e evidentemente estava cumprindo com a sua missão. Ele não tinha a prática da religiosidade, ele confessa que ele ia à missa uma vez por ano, etc. Então, o conteúdo é que nos importa. Ele está dizendo para nós que existe uma vida além da vida, e que ele teve a oportunidade de estar lá. E ele vai falar no livro, narrar com detalhes, e vai fazer uma conexão interessante. Ele vai trazer informações que, enquanto médico, neurocirurgião, aquele médico que opera o crânio, que conhece profundamente o crânio, ele vai nos trazer informações sobre o neocórtex, sobre o sistema límbico, coisas que nós da área vamos compreender toda a situação que ele viveu. Então ele não só narra uma história, como acima de tudo, ele nos traz uma consciência de que a vida existe além da vida. E ele teve essa feliz experiência. Pode passar. Agora, eu queria que você desse uma puladinha, porque o tempo não aqui, para aqui. Eu queria assim, falar dessa obra que eu já falei hoje. Você esqueceu, cara? Não é possível. Trilha da Libertação. Manuel Filomeno de Miranda, um convite à leitura, e o nosso querido Divaldo Franco. Vou contar aqui uma historinha rapidinho do Davi. Essa história é real. É um médium brasileiro, começou a trabalhar numa casa espírita, aflora nele uma mediunidade de cura, assim, uma coisa avassaladora. Ele começa, com a ajuda do Dr. Herman, esse médico aqui, que é um médico do plano espiritual. Olha, essa mediunidade de cura se estabelece entre o médium encarnado, o espírito encarnado, com o espírito desencarnado, que o auxilia. Nesse caso, era um médico, o Dr. Hermann Gross, era um alemão. Aí, ele aqui na Terra, o Davi, reunia e fazia, e aplicava os passes, tratamentos, e as pessoas curavam. E o Davi virou celebridade. Aí começou o Davi a cobrar aquelas fichinhas. Começa assim. Cobrar as fichinhas para a pessoa passar por ele. Você tinha que ter fila, porque havia 5 pessoas de outras cidades. Acreditem se quiser. O Davi vinha gente do exterior. Esse livro é altamente pedagógico para receber. E ele é vencido por quê? Pelo interesse financeiro. E aí a casa espírita chama e diz assim: Davi, a doutrina espírita nos ensina dar de graça aquilo que de graça recebeste. Aqui não pode cobrar. Ele fica indignado, porque diferente de nós quando recebemos uma repreensão por razão, fica satisfeito. Todos nós aqui, não é verdade? O Davi não. O Davi magoou, aborreceu e largou a casa. E foi
E más companhias espirituais montaram lá um centro que denominou espírita, que de fato não era. Centro espírita não tem ritual. Centro espírita não se usa roupa de coral, cordê. Centro espírita não tem outra vinculação que não seja com a FEB, Federação Espírita Brasileira. Eu estou frequentando a casa espírita. Olha, tem muita casa, o nome de casa espírita, mas para você saber se de fato é, você busca na federação. É a casa que tem vinculação com a AME, com a Associação Municipal de Espírita, ou não? Então ele foi e montou uma casa, infelizmente com esse nome, que era na verdade um negócio. Ele começou a cobrar pela sua mediunidade. E como ele tinha essa mediunidade pura, que não é exclusiva dos espíritas, qualquer pessoa pode tê-la, ele continuou, já não era espírita mais, já havia abandonado a casa espírita, continuou e fez uma fortuna, O Dr. Hermann chega para ele e diz, no plano espiritual, eu vou te avisar, não fico em sua companhia, eu vim para te ajudar, para que nós pudéssemos recompor a nossa experiência de encarnação anterior. O Dr. Hermann era médico e ele era, na encarnação anterior, era enfermeiro. Aí agora eu vou me afastar. E aí é que o Davi, aí que ele cometeu o maior erro dele. Ele se tornou mistificador. Ele cometeu, aí ele começou a cometer o quê? Ele passou a ser um charlatão. Porque ele já não fazia mais a cura como os princípios, através da ajuda desse médico. Esse Davi, ele acaba tendo um fim trágico, como era de se esperar. Ele tem um fim trágico, acaba desentendendo, tendo uma morte súbita, enfim, uma passagem do plano espiritual muito desastrosa. Porque, como dizia Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, aquilo que plantares, colherás. Então, Davi, infelizmente, chegou no plano espiritual, levando toda essa carga de guerra. Eu falei a história do Davi porque as pessoas ficam assim pensando, é o Davi. Estou falando do Davi. Então, tem que ter muito cuidado. A mediunidade é algo que às vezes sobe o quê? Sobe a nossa cabeça? Não. Ela entra no nosso bolso, que é pior. Ela começa a pessoa a oferir lucros com mediunidade. Isso é impensável. Dar de graça aquilo que de graça. Quem foi o Davi? Aí vem a imortalidade, que é o objeto do estudo dessa noite. Quem é o Davi? O Davi está encarnado, estava encarnado no Brasil no século passado. Mas o Davi, no início do século, lá por volta de 1920, ele era enfermeiro do Dr. Hermann, lá na Alemanha. E lá no século XIX, no século anterior, lá no ano 1870, quem era o Davi? Naquela época chamavam o quê? Gerardo. Um nome bonito, mas não combina conosco. É o Geraldo, gostou? É o Geraldo. O Geraldo, lá em 1870, ele tinha um grande amigo chamado Guilherme. Eu vou chamar de Guilherme, que é o Guilherme, gostou? Bem português, assim, bem familiar. Ele tinha um amigo chamado Guilherme, foi para a guerra franco-prussiana. Lá, esse Geraldo sofreu um tiro na guerra, esse Guilherme correu na batalha, foi lá, arriscou sua vida, conseguiu salvar o Geraldo, trouxe ele para dentro de casa, curou, tratou dele, curou das feridas dele, e esse Guilherme era casado com uma moça muito jovem e bonita. Como ele tinha que trabalhar, o Geraldo ficava em casa. E aí aconteceu o quê? O pior que podia acontecer, a quebra de fidelidade, a quebra de respeito. A casa, o lar, é uma casa sagrada. E aí, dentro daquela casa, esse Geraldo adulterou-se com a esposa do Guilherme. O Guilherme foi contra ele, viu que ele estava com a mulher, chegou no momento próprio, e ele estava armado, tentando matar o Geraldo. Só que o Geraldo se defende e acaba matando o Guilherme. E aí, olha só, ao mesmo tempo, o Geraldo se torna homicida e o quê? E adúltero. E ele volta depois como enfermeiro, depois volta como Davi. E este aqui, Guilherme, ficou o que no plano espiritual? Funcionando como o algoz dele, como um obsessor. Por isso é tão importante nós alinharmos o nosso comportamento, buscarmos a sintonia com o bem, porque esses espíritos que são adversários nossos de vidas anteriores, eles serão arrebanhados se nós praticarmos o bem. Porque vocês vejam bem, o Dr. Hermann na encarnação passada, em que o Davi era enfermeiro, ele era um médico aborteiro, nessa época de 1920. Ele fazia pesquisas com seres humanos vivos, mas ele no plano espiritual, ele se transformou, quis fazer o bem para ajudar aqui na Terra. Isso é um direito de cada um, é o livre-arbítrio. Então o Dr. Hermann, que
tinha sido um médico, um mau médico na encarnação passada, ele agora veio no plano espiritual para ajudar o Davi. E aí eu mostro aqui rapidamente o Davi em 3 encarnações muito próximas, observa? Do século XX, do século XIX, perdão, do século XX, início do século XX e do século XIX. Mas olha as 3 encarnações do Davi, ele perdeu todas as 3. Se nós não ficarmos atentos, nós perderemos essa oportunidade. É esse o chamado da noite. O chamado da noite é: a ida é certa, a partida inevitável. Então vamos cuidar, porque nós sabemos que são as nossas ações, são as nossas atitudes que nos levarão a locais melhores do que nós. Que Jesus nos abençoe.